Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Bassi e eu estou aqui novamente com meu amigo professor Vanderlei para mais um Gabaritando Leituras. Aqui o nosso podcast é feito pela Editora Olimpo para vocês, nossos alunos. Hoje nós estamos muito felizes porque nós vamos receber aqui a presença de um dos autores que é uma das leituras obrigatórias do vestibular da URGS, que é o José Faleiro, que o livro dele que está no vestibular da URGS é o livro de crônicas, Mas em Que Mundo Tu Vive? Mas o Faleiro ele publicou, num primeiro momento, esse livro de contos, que é o Vila Sapo, e isso abriu o caminho dele na literatura, depois com esse livro que fez uma repercussão imensa, que se chama Os Supridores, já foi também publicado. Já é um clássico moderno, né? Da literatura contemporânea. E publicado já em várias línguas também. Vai virar filme? Tá no caminho. Tá no caminho? Tá no caminho, né? Pô, porque ele tem uma... Não, legal que a gente já tá conversando ali sobre ele, nem mostramos ainda o nosso convidado, por favor. José Faleiro. Pô, satisfação, olha aí. Pô, que satisfação. Né? Vizinhos. Estávamos ali contando nossas histórias, né? Da vizinhança. O Faleiro também está lançando agora, recentemente, com mais 4 autores, o livro Árido, que são histórias de outras vidas secas, um livro em homenagem ao Vidas Secas do Graciliano Ramos, e lançando seu mais recente romance, que se chama Vera. Que, enfim, é um livro aí que tem um início agora e vai vir muita mais coisa pela frente. E aqui eu e o Vanderlei de novo vamos fazer uma série de perguntas para tentar ajudar vocês a entender um pouquinho o vestibular da URGS. Na nossa outra edição ali que nós falamos ali com o Ramiro, que nós discutimos as letras, né, das canções do Lupicínio, também acho que foi bastante proveitoso, né? Hoje uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque na verdade o livro, né, Mas em Que Mundo Tu Vive, ele tem 58 crônicas, né? Então, claro que a gente vai discutir alguns temas marcantes, assim, algumas coisas, e claro, e fundamentalmente, né, ouvir a voz do autor, né, discutindo e comentando aqui coisas que são interessantes se pensar sobre essa leitura obrigatória, né. E para começar, muito obrigado, né, Faleiro, pela presença aí. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, é uma alegria. Eu sempre gosto quem me conhece sabe, eu gosto muito de conversar sobre literatura, sobre os livros em geral. E aí, quando é o nosso livro, é legal também, né? Especialmente. E como é que tu te sente, assim, um autor que você está publicando há quantos anos? Em edição, uns 10, mais ou menos? Há quanto tempo saiu? Os primeiros livros? 2019, né? 2019. Foi mais recente. Mas tu já escrevia, claro, antes, né? Escrevia há muito tempo. Mas e como é que tu te sente aí já sendo... com uma carreira recente e já sendo, né, colocado dentro de uma escolha de uma das principais universidades das Américas, né? Não só do Brasil, né? Como é que tu te sente em relação a isso? Não, eu acho, sobretudo, engraçado essas circunstâncias, tá ligado? A vida é engraçada, né? Não, mas eu acho engraçado mesmo nem no sentido de curioso, de interessante, de anedótico mesmo, entende? Porque eu me lembro que eu senti isso quando o Sobrevivendo no Inferno dos Racionais virou leitura obrigatória no Unicamp. Claro. Né? E aí eu achava, porra, olha só, os caras vão ter que ouvir essa porra, mano. Eu já sei de cor, tá ligado? Porque na maior parte das vezes, eu diria que não na maior parte das vezes, mas quase em todas as vezes é o oposto, né? E aí o Bourdieu dá conta disso, né? Com o conceito dele de capital cultural, né, e tal. A gente chega no colégio com o nosso capital cultural, sabendo gíria, sabendo break, sabendo rap, sabendo samba, sabendo pá. Chega no colégio, nada disso vale. Esse é uma moeda que não vale. Tem uma crônica, inclusive, que tu fala um pouco sobre isso, uma experiência de sala de aula, né? Tem. Então não serve esse capital e a partir daí eles passam a te empurrar um capital que tu não tem familiaridade com ele e se tu não se familiarizar com ele, tuas notas vão ser ruins. E aí tem uma galera com outro registro social de classe média que está muito mais próxima desse capital cultural, então para eles é muito mais simples, inclusive no jeito de falar, inclusive na relação com os palavrões, por exemplo. Então para eles vai ser muito mais fácil assimilar aquele troço e pra gente era muito mais difícil. Então agora é um caminho um pouco inverso, tipo, eles vão ter que ir lá ouvir os Racionais, mano, tá ligado? E eu já sei de cor, pra mim já é muito natural e acho que acontece um pouco comigo, assim, tipo, porra, a galera vai ter que ir ver essa parada. O C98 e o D43, né? É do ônibus, né? Pô, eles vão ter que ir lá ver o que era o Pinheiro dos anos 90, o Pinheiro dos anos 2000, eles vão ter que ir lá ver essa porra, tá ligado? Então eu acho
engraçadas. Tem um cara que é bem legal, isso eu já comentei em sala de aula para alguns alunos, que é o canal do Thiagson. Não sei se você tá ligado. O Thiagson, ele é um cara que ele é um pesquisador do funk, mas ele é doutor em música pela USP, e a tese dele agora foi exatamente sobre pesquisando a importância do funk dentro da cultura e tal. E ele é um cara super articulado, é um cara bem legal, e ele fala muito sobre essa coisa de reconhecer a cultura que é periférica, mas olha só, por mais periférica que possa ser, né, vista muitas vezes como uma coisa de menor valor, não, existe um valor, tanto que ele sempre, não que ele se venda, mas ele sempre, não, eu sou um pesquisador, eu sou doutor em música pela USP, o cara é pianista também e tal, mas pesquisando funk, e ele sempre divulga também uns livros falando sobre outros pesquisadores, que é interessante, né, também uma área que daqui a pouco o cara nem sabe que existe, né. Sabe que tem um negócio legal de tu pensar as coisas sempre de uma perspectiva histórica. Claro. Tem uma vantagem muito legal, muito interessante, que é porque tu aumenta a tua capacidade de pensar no presente de maneira mais crítica. Claro. Então isso é muito legal. Olha que doido, porque a gente sempre, quando a gente vai ver história, mesmo quem não gosta de história, mas vê alguma coisa na escola, a gente tem a tendência de pensar, que horror o que faziam naquela época. Eu não faria. Né? Olha só que doido. Então parece muito óbvio que aquilo não devia ser feito e tal, mas se tu prestar atenção, quando tu pesquisa, estuda história, tu percebe que essas coisas estão acontecendo hoje. E a gente está permitindo. Ninguém está fazendo nada. Então veja, um exemplo que eu penso que dialoga com isso que tu falou é o seguinte, ó. Na antiga, criminalizavam o samba. Claro. E hoje é fácil. Todo mundo olha para trás e diz, nossa, que absurdo. Mas naquela época todo mundo concordava. Tá com pandeiro, vai preso, evadiu. Tá ligado? Claro. E todo mundo concordava com essa ideia. Ok, vai preso, evadiu. A sociedade como um todo achava ok isso, tá ligado? Entende? Aí isso mudou e tal, mas aí criminalizaram o rap. Tá ligado? Aí um tempão criminalizando o rap, não é música de bandido. Quando que os caras estavam dizendo, na verdade, não use drogas, né? Não vá pro crime. Não, é música de bandido. Então criminalizavam o rap, os rappers, né? E agora é o funk. Né? Então aí agora o pretexto da vez, com o qual a sociedade está muito confortável, é que é palavrão. É putaria. Não, o problema dessa música é que a putaria nunca foi. É porque é coisa de preto, entendeu? É coisa de gente da quebrada. Esse é o problema. Entende? Então pensar de uma perspectiva histórica nos ajuda a ter essa percepção desse tipo de fenômeno. Sabe que enquanto vocês estavam falando, eu lembrei, né, que aqui em Porto Alegre foi aprovado na Câmara. Acho que a Atena assumiu como vereadora durante um tempo nessa legislação. Agora ela ganhou, né, para vereadora, mas ela assumiu, acho que um tempo como vereadora. Suplente, ela tinha ficado suplente, ela assumiu lá durante um tempo. E ela fez uma luta, ela conseguiu que houvesse o reconhecimento de patrimônio cultural para o Islã, né? Então isso também é muito importante, assim, ó, fala assim, ó, cara, vai ter que entender que é parte dessa sociedade. E eu acho também isso aí, ó, forçar a estrutura política a reconhecer, né? Porque, é claro, eu sempre falo em sala, não é porque está na Constituição que o racismo é crime inafiançável que acabou o racismo. Mas fala, mas tá, ó, na Constituição tá errado. Mas quando eu penso nisso, tu sabe que eu sempre fico pensando que isso é meio o problema da galinha do ovo, aquele, sabe? O cachorro correndo atrás do próprio rabo, o que vem primeiro, o que se faz primeiro. Porque veja bem, esse movimento foda da Atena só foi possível porque ela vem do Islã. Percebe? Então olha só que doido, agora ela é uma pessoa que vem do Islã, que tem toda uma relação com o Islã e tal, aí foi lá, o que era? Suplente de quê mesmo? Eu acho que era suplente de vereador. Posso fazer um pequeno comentário? A gente tá falando sobre Islã, e daqui a pouco vai ter gente que não tá entendendo o que é o Islã. Né? Porque daqui a pouco ela tá entendendo o Islã como I-S-L-A, e é verdade, e não exatamente como a batalha de rima, né? Aquela coisa popular do improviso, do desafio, né? Mas que dá voz, assim, a uma série de grupos. Isso, não, é só pra quem tá ouvindo, que daqui a pouco o cara tá ouvindo e tá pensando assim, Islã, como assim? Que Islã é esse? Né? Islã é S-L-A-M. Isso aí, exatamente. Não, eu chego nisso já. Mas aí tu vê que só foi possível porque ela vem desse contexto. Agora ela fortalece esse contexto, né?
E aí, por ela fortalecer esse contexto, vai ter mais incentivo para outras pessoas participarem desse contexto, e aí mais pessoas que vêm dali vão chegar na política partidária, institucional. Então, veja que não dava para esperar isso assim, que isso acontecesse assim de maneira espontânea, tá ligado? Vai acontecendo junto, né? Mas é isso, é legal de comentar. Inclusive, o Islã, ele tem uma coisa que eu sempre fico pensando, que é assim, ó, todo mundo que tem interesse no mundo das letras, seja o interesse que for, pode ser um livreiro, um escritor, um editor, um leitor, uma pessoa que gosta de livros, gosta disso. Todas essas pessoas têm um sonho em comum, que é a popularização da leitura. Todo mundo pensa, nossa, os brasileiros não leem tanto quanto seria legal, assim, 200 milhões de habitantes, imagina, nem todo mundo lê, sabe? Seria legal popularizar essa parada. Curiosamente, o Islã, dentro do contexto literário, é visto de uma maneira muito marginalizada, assim. As pessoas torcem o nariz. Isso aí não é bem literatura, não é bem poesia, sabe? Não, sabe? Que é pelo mesmo motivo que criminalizam o funk, o rap, porque é das camadas populares, né? É por isso. Mas o interessante é que esse movimento, sim, conseguiu fazer o que ninguém conseguiu fazer. Nenhuma pessoa interessada em literatura conseguiu popularizar tanto a literatura quanto o Islã. Nada. Então tu tá passando de ônibus, assim, 500 adolescentes embaixo de um viaduto, gente que... os playboy vai também. Então, alguns playboy, mas a maioria da massa, né, uma galera negra, tem uma diversidade impressionante. Então, ali tu vai ver que não é um ou dois trans que tem em Porto Alegre, é vários. Ali tu vai ver 10. Vai ver gente não binário, vai ver um monte de gente gay, tudo convivendo. O que eles estão fazendo ali? Recitando poesia. Mas aí é poesia... Isso é muito foda, mano. Não, é óbvio, é poesia, mas é poesia que não é reconhecida muitas vezes, como em outros momentos... Tantos outros não foram reconhecidos. Mas aí vem a velha questão, o que é poesia, afinal de contas? O que é literatura, afinal de contas? E aí? Peraí, exatamente. Né? A literatura é só o cânone, né? A literatura é só o que é imposto, a literatura é só o que está no, sei lá, no manual de literatura, a literatura é só a da nota, sei lá. Que aí é uma série de perguntas. Por exemplo, tu fala bem assim, literatura é o que está no manual. Pô, quem escreveu o manual? Quem escreveu o manual? Quem escreveu o manual? Quem escreveu o manual? Onde é que esse cara estudou? Quem é esse cara? Mas tu sabe que eu fico citando Bourdieu toda hora como se eu fosse um grande conhecedor, não sou, né? Mas eu pesquei alguns conceitos, assim, dei uma olhada por cima de alguma coisa, e tem uma outra coisa que ele fala sobre distinção que é impressionante, assim, de uma lucidez incrível, que é tu pensar assim, ó, cara, por incrível que pareça, tem uma galera que consome arte, literatura, assim, essas paradas, por uma questão simbólica de distinção. E isso é muito doido de tu pensar. E aí é só tu pensar numa bolsa Louis Vuitton, por exemplo. Tá ligado? O que ela faz? Ela guarda coisas. Só isso. Mas ela não é uma capanguinha do Che Guevara, né? Ela tem mais valor. Por quê? O único valor que ela tem não é a capacidade dela de segurar coisas, não é o material, não. É que quando tu paga, é só tu que tem, o outro não tem. Distinção. Tu paga caro porque daí só tu pode ter. É manter o meu privilégio. Tu não tem. Então veja que privilégio. As pessoas consomem literatura sim. Literatura é a expressão cultural mais elitista que a gente tem. Então as pessoas, veja, eu não sou qualquer um, eu leio livros. Claro. Né? Eu escrevo livros, né? A partir do momento que tu reconhece isso como literatura normal, como outra qualquer, essa coisa popular, aí tu perdeu tua distinção, tá ligado? Não é mais interessante. E aí é legal essa diversidade de gêneros, a diversidade de autores, de discursos que a gente vê na URGS, né? Isso que é uma coisa interessante. Angélica Freitas, Angélica Freitas tem uma poesia super combativa, né? Super, né? O próprio... meu Deus, o Tenório, né? O Avesso da Pele, por exemplo, é um livro inquestionavelmente marcante. A gente tá levando essa discussão para uma série de níveis, assim, de nichos que talvez não... tanto que eles ficam surpresos quando eu falo assim, o livro do Tenório, você deve ter ouvido a polêmica, o livro tem palavrão. Tem uma cena... talvez duas, uma apenas que eu lembro de palavrão, e aquilo ali foi disseminado como uma coisa, o livro tem que ser proibido, censurado, assim, não. E a cena, uma cena que está super contextualizada dentro do propósito do livro, não é uma cena gratuita, né? Mas é legal que agora tu tá levando uma discussões, realidades, né, distintas. A realidade aqui das suas crônicas certamente deve passar longe da imagem de muita gente que tá lendo isso aqui agora, né? Então, muita gente vai ser obrigada e não vai gostar, mas muita gente vai descobrir, né? Isso é uma coisa legal também. Inclusive o título do livro vem muito nessa toada de provocação, né? Quando o livro ficou pronto, eu não conseguia pensar no título, tá ligado? Porque as crônicas foram escritas para a revista digital Parentes, a princípio,
E desculpa até, já que tu falou sobre isso, perdão te interromper, desculpa, mas em qual período mais ou menos elas foram escritas, assim, cronologicamente, foram a partir de quando? Tem ideia disso? Sim, eu comecei a escrever em 2019, escrevi até 2021, 2 anos escrevendo. E pegou toda a pandemia. Sim. Que legal. E aí, retomando aqui, deixa eu ver se eu me lembro que eu estava dizendo. Sim. As crônicas não foram feitas para integrar um conjunto. Claro. Então, quando ficar pronto, é difícil pensar um título que abarcasse tudo, assim, claro. Que desse um abraço, não conseguia pensar. E aí estava indo pelo caminho de ficar uma daquelas porcarias, assim, tipo Tatatá e outras crônicas, sabe? Que é o que a maioria das pessoas faz, tava aí, era o que ia acontecer. Mas nesse meio tempo, quando a gente foi publicar esse livro, eu ainda estava escrevendo lá, e aí eu escrevi a primeira crônica. Então, veja, foi a última a ser escrita, mas é a primeira do livro, que se chama Mas em que Mundo Tu Vive, né? E aí eu me dei conta que isso os textos tinham em comum, né? Que é o seguinte, todos eles, como a maioria das pessoas que me leem são de classe média, enfim, de pessoas brancas, pessoas de classe média, todos esses textos tinham o potencial de espantar as pessoas, assim, tipo, nossa, mas eu não sabia que tinha isso, né? Em Porto Alegre, essas coisas, não sabia e tal. Só que eu me assustava com o susto das pessoas. Porque pra mim, esse é o único mundo natural, que existe. Claro. O mundo é assim, isso tudo que eu narro aí, ok, pra mim é normal, né? Estamos de acordo com isso, todo mundo conhece. E aí, na medida que as pessoas vão lendo e não sabiam, aí eu me assustava e tinha vontade de perguntar, mas em que mundo tu vive, então? Não é o mesmo meu, não é possível. Notou que é uma baita sacada pra título mesmo, né? Porque, querendo ou não, todos, sintetizando, eles têm essa possibilidade de apresentar uma coisa nova. Olha aí que legal essa questão para URGS, muito bem, olha aí. Né? Mas falar exatamente, a apresentação, acho que é uma coisa legal. Se fosse, casualmente, eu fiz um resumo do livro, tá? Desculpa fazer um resumo do livro do cara. Foi foda. Perdão, foi foda. Não. Falei não, agora. Não pode? Agora. Não pode? Não sei. Eu tô fudido. Não disse fudido. Agora eu fudido também. Puta mas que olha aí, agora o cara vai ficar no. Não, mas eu tava dizendo, numa coisa interessante de pensar do livro, realmente. E quando eu escrevi o resumo, eu botei assim, fiz uma pequena introdução e tal, e eu falei assim, olha, o cara vai nos apresentar uma realidade que é uma realidade, né, de classe, de lugar, de Porto Alegre, de época, né, e muitas vezes, e eu até coloquei assim, é o mundo que o cara conseguiu se formar, né, o cara se formou como cidadão, como escritor, foi exatamente essa frase que eu coloquei, que é esse universo, centralizado muitas vezes nessas vivências da periferia, da Lomba do Pinheiro e tal. E claro que a URGS poderia colocar isso, eu acho que seria até uma boa sacada, né, assim, o livro expõe, bem como tu falou, assim, e o título vai bem ao encontro disso, né, tá apresentando um novo mundo às pessoas, um mundo que era o teu e que tu te surpreende, visto que esse mundo surpreende os outros, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Faleiro. Esse é por agora, né? Até agora, esse é o teu único livro de crônicas, né? Que saiu até agora. Crônica é um gênero que, por exemplo, os alunos aprendem em aula, assim, que é meio que um meio termo entre aquilo que seria um jornalístico e aquilo que seria uma ficção, né? Então, porque ele tem ali um certo lirismo na construção e uma certa cadência na hora de construir, mas trata de temas que são reais, cotidianos, né? Qual foi a tua experiência em escrever crônica? Tu que tem uma produção literária, ficcional, né? E a gente já conversou outras vezes, né? Aquela ideia da estética literária, da constituição de uma estética na literatura. Como é que foi escrever crônica? Da onde que vieram as ideias? Claro, a gente lendo o teu livro, a gente sabe de onde vieram as ideias, mas quando é que tu falou assim, olha, eu acho que isso aqui eu tenho que escrever? Posso acrescentar uma coisinha ainda? E a tua experiência como leitor de crônica, como foi? Assim, o que tu conseguiu consumir, assim, que de certa maneira te levou certamente em algum momento deve ter lido algum, tido proximidade com alguém, também como foi essa experiência como leitor de crônica? Eu não sou leitor de crônica. Acabou o podcast. Falou, galera, um abraço, valeu, tchau. Não, vamos lá, falou, valeu, beijo, vamos lá. Assim, acabou o programa. Depois que eu publiquei esse livro, não por eu ter publicado, né, mas
coincidentemente, depois de eu publicar esse livro, eu li algumas coisas, assim, de cronistas contemporâneos, né? E que fazem um trabalho muito parecido com o meu, assim. Então, pessoas que têm a mesma experiência social. Sim. Então, tem a Lília Guerra, de São Paulo, que está publicando pela Todavia também. O Ricardo Terto, de São Paulo também. Evanilton Gonçalves, de Salvador. Eu vi as crônicas dessa rapaziada e tal, mas quando eu fui chamado para escrever essas crônicas, eu nunca tinha lido uma crônica na minha vida. Assim. Caramba! Nunca tinha lido. Tanto que quando o Fischer me convidou, ele era, na época, editor da revista Parêntese, a gente foi almoçar e eu falei para ele, eu nem sei o que é crônica, como é que eu vou escrever crônica, tá ligado? E aí foi legal, porque, tipo assim, desde aquele momento, depois daquela conversa com ele, eu percebi que eu ia ter o espaço do aprendizado, né? Que é importante. Então, esse livro é o resultado de eu tentando entender a crônica, entender como é que funciona e tal. E eu até falei pra ele assim, porra, mano, tentaram já me explicar várias vezes a diferença, por exemplo, de crônica e conto. Porque essa é uma diferença que não existe em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Lá eles têm um termo pra história curta e é isso, entendeu? Tipo, então, porra, e não me convence, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, falam, pressupõe uma coisa mais autobiográfica. Tudo bem, mas só que tem crônicas absolutamente ficcionais. Fictícias, isso aí. Né? Claro, não, mas pressupõe que é uma coisa... Mas tu sempre sabe, então, sei lá. Retrato de uma sociedade, pô, a literatura também faz. Eu ficava tentando entender e foi um processo de aprendizado, né? Não sei se eu aprendi e tal. Eu acho... Eu digo sim, se a gente tiver que votar, eu acho que sim. Então, eu vou dizer que era um bom. Se a gente tiver que votar, eu acho que tu ganha. Vou fazer a votação aqui. Sim. Vota auditável, viu? Dá pra ver. É muito importante. Voto auditável. Deu 2-0. Daí tem que ver se tu... Vota na maquininha. Mas vocês viram que tem um cacoete de romancista nas crônicas, né? Né? Porque, tipo assim, eu acho legal de falar. Tanto as crônicas como os contos eu escrevi por força das circunstâncias, assim. Quando eu decidi que queria me tornar escritor, e aí fiquei muitos anos escrevendo sem conseguir publicar, aquela coisa toda. Eu queria ser, para mim, escritor era sinônimo de romancista. Então eu não tinha nada contra os outros gêneros literários, eu lia contos e tal, até livro didático lia, assim, né? Não é nem um gênero literário, mas eu lia de tudo. Mas eu queria ser romancista. Era o que eu mais gostava de ler e era o que eu queria fazer também. Me preparei para isso. O meu primeiro livro de contos, porque era muito caro publicar romance, eu já tinha os supridores prontos. E a editora Venas Abertas é quase uma editora independente, assim, não tinha grana. Então a gente fez um livro curtinho de contos e tal. Foi por isso que eu escrevi o Vila Sapo. Aí o de crônicas foi porque o Fischer me chamou para escrever na revista digital Parênteses. Fiquei lá escrevendo 2 anos. E aí saiu o livro e tal. Mas a minha ideia, o meu propósito é escrever sempre romance. Eu quero ser um romancista. Eu acho que isso se observa nos meus contos e nas minhas crônicas, esse cacuete. Então, tipo assim, a tendência ao texto ficar muito longo, muito mais longo do que o que seria habitual no jornal, porque a crônica nasce no jornal, né? Onde ele necessitava um texto mais curto, mas como eu tiro proveito de eu ser de uma época mais digital, então não tinha teoricamente limite, não é? Então eu escrevia textos bem maiores, né, do que a crônica tradicional. Interessante. E para além disso, também tem uma tendência de ter mais de uma vertente dramática, digamos assim, sabe? Em alguns contos e algumas crônicas, o que não convém para o texto curto, não é? Então tudo isso é o cacuete de quem se preparou a vida inteira para escrever narrativa longa, né? Que legal. E é doido porque acho que hoje eu não seria capaz de ficar 2 anos escrevendo crônicas, né? Porque também isso é uma coisa legal de falar. Coincidiu que quando ele me chamou, imagina, eu tinha publicado meu primeiro livro, que era o Vila Sapo, e ele fez algum sucesso aqui, regional e tal, tava abrindo portas para mim, e aí eu vi a oportunidade de falar histórias que eu sempre quis falar, entende? Tipo, então, assim, essas histórias estavam na minha cabeça há muitos anos. Assim. Era tipo a gente conversando ali embaixo. Exato, mano. Exatamente. Não, pra quem não sabe, o Faleiro lá do Pinheiro, eu cresci na Lomba do Pinheiro, e aí a gente tava contando, mas a gente ficou batendo papo ali e tal. E invariavelmente eu sabia, né, que em algum momento eu falei, cara, tudo que tu fala ali, eu reconheci ali muitas histórias por ter vivido no mesmo bairro. E a gente começou a contar umas histórias ali e tal, tinha umas histórias, o Caçula, Nego Taio, o Jogo do Osso, tinha outras ali que... Aí o Bá se liga,
O Bassi, onde é que vocês estão? Pô, atrapalhou toda a conversa, cara. Não, mas fala a verdade pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo, que ele tava aqui já. Na verdade, 20 minutos. O Bassi chegou tava aqui coisa que não é comum a vida 20 dele. minutos aqui esperando. E a gente batendo papo esperando o Bassi, né, velho? Podia ser até o nome de um conto aí. Eu já tava aqui. Esperando o Bassi, né? Se dá pra esperar o outro cara lá, o Godot, porque não pode esperar o Bassi. Mas só pra finalizar o que eu tô dizendo, eu não me sentiria capaz de escrever hoje, porque meio que esgotou, assim, tipo, sabe? Sim. Não que esgotou, talvez tenha uma ou outra coisa que eu gostaria de contar, assim, mas naquele momento eu tava assim, eu tinha muitas histórias pra contar. Histórias. Então tu vê que eram histórias que eu já tinha até esboçado, mano, em algum outro momento na vida, assim, claro. mas agora eu tinha a oportunidade de publicar, tinha um público que consumia aquela parada, tipo, legal, e eu fui só tirando as ideias da gaveta. Assim. E todas essas histórias, desculpa, Bassi, e todas essas histórias aqui, elas têm um elemento autobiográfico pleno. Sim, posso responder isso de maneira um pouco mais longa, por favor? Pô. Tô convidado, cara. O que acontece? No modo como eu vejo as coisas, e eu falo isso com muita frequência, eu acho que a ficção se mistura com o autobiográfico na seguinte medida. Tu não consegue escrever um troço puramente autobiográfico, na minha opinião. Sim. Né? E aí por uma série de motivos, porque tem coisas que tu vai querer omitir, porque não pega bem falar. Aí tem coisas que tu valoriza, foi desse tamanho, mas tu disse que foi assim, né? Na verdade, sabe? Tem coisa que tu diminui. Pescador, tem coisa que tu aumenta. né? Quase um pescador que pegou um lambari. Não, e o doido é que tem coisa que tu nem lembra, né? Mas tu vai preencher de algum modo ali para dar uma forma. Eu acho que também a ficção tem uma outra função ainda no autobiográfico, que é... Tava relendo um livro do Fischer agora, o Quatro Negros, que tem uma hora que ele fala assim, ajeitar a vida para a fotografia, sabe? Isso é muito legal, assim, essa imagem do que é ficção, né? Então, às vezes, tu tem uma história para contar real, mas assim, é melhor se tiver esse cara, eu fingir que ele não tava, esse aqui. Ou eu acrescentar uma pessoa, um detalhe, assim, para deixar a história mais redonda. Dar protagonismo, uma situação menor para... Então tu tem uma dose de ficção ali. Mas o contrário também acontece. Então tu escreve uma coisa que a princípio é absolutamente ficcional, uma coisa que tu não viveu, lá um cara que vai para Marte, um astronauta e tal, mas quando ele estiver relembrando um caso de amor, por exemplo, de que ele tenha saudade e ele fique triste, para descrever essa cena pode ser que tu use como tu te sentiu em algum momento na vida, ou como, sabe, tu pode botar num personagem o jeito que o teu tio fala, sabe, um tique que um amigo teu tinha. Então tu vai trazer elementos da tua vivência, da tua experiência, de como tu experimentou o mundo para emprestar para aquele personagem ficcional, né? Então é uma troca. Então a única coisa que eu acho que define o que é autobiográfico e o que não é a proposta estética do que tu tá fazendo, né? Por exemplo, os Supridores, eu sentei e falei assim, ó, isto é ficção. Sim, né? sim. Mas tu trabalhou em supermercado, não importa, isso não importa. Mas tu roubou os bombons também. De fato eu roubei. Quem nunca? Não importa. Quem nunca? A única pergunta. O livro é de ficção. A história que se desenrola aqui é uma história ficcional, né? E o livro de crônicas, finalmente respondendo a tua pergunta, a ideia dele é ser autobiográfico. Por isso que eu dei toda essa volta, para dizer, vai ter um elemento aqui ou outro que eu ajustei para o texto ficar mais redondo, algumas coisas eu não lembrava, botei do jeito que deu e tal, mas são histórias que eu vivi, entendeu? É o que tem, do que eu produzi, é o que tem de mais autobiográfico são as minhas crônicas. Que legal. Mas eu vou, nesse momento eu vou usar de uma informação que eu tenho para discordar do Faleiro. Por quê? Porque terça-feira a gente fez um evento na Paralelo 30. É verdade. E o pessoal começou a fazer perguntas sobre o fato de que o Faleiro, ele anda de avião, mas não gosta. Então ele anda muito de ônibus. E, cara, ele começou a contar cada coisa que ele foi vendo nessas viagens. Sim, né? Só foi, olha, se tu acha que não vai ter história pra botar em crônica, tu tem. Eu acho que tu vai ter que repensar esse negócio. Teve um dia que tu acho que tava indo pra Belo Horizonte de ônibus, aí tu parou numa rodoviária qualquer, tu publicou uma foto, tô aqui, não sei o que. E a gente até comentou não gostar de avião. Imagina as experiências, as historinhas que tu não viu e não presenciou. Tudo isso que tu falou na terça-feira lá, cara, isso aí é mais um... De fato. Mas assim... mas tem uma diferença, assim, porque eu acho que eu tenho coisa pra contar, não é isso, mas é que eu tava explodindo, entendeu? Eu tava... Sim. Quando eles me chamaram... E qual que era a frequência, Valéria? Era uma por semana? Por semana. Então tu tava ali, tipo, 2 anos ali no... coisas antes era no Facebook, é isso? Eu escrevi no Facebook. Foi ali mais ou menos a tua primeira manifestação, assim, pública de Sim, de texto? pode ser.
eu escrevia, tem algumas coisas que ninguém sabe, cara, tem textos que eu procurei e não achei, sabe? Porque a gente exclui as coisas da rede social e depois se arrepende e tal. Aí eu me lembro que eu escrevia, eu acho que era até crônicas, mesmo sem eu saber que era crônica, né? Intuitivamente. Intuitivamente. Teve um dia que eu escrevi, posso contar rapidamente? Claro. Teve um dia que eu escrevi um texto no Facebook, assim, que a minha família ficou toda de mal comigo. Mas pra escrever esse texto, eu esperei tipo uns 5 anos, assim, tá ligado? Mas escrevi, que foi um dia e tal que eu e um brother meu, a gente queimou a largada, era festa de fim de ano, assim, não sei se era Natal, se era Ano Novo, mas antes da festa em si, durante o dia, a gente começou a tomar um garrafão e dar uns tapas lá, no campo, assim. Aí, bebendo, tomando garrafão, vinho, pá. Aí daqui a pouco nós tava louco, assim, daí a minha família é festeira, tu sabe, as geladeiras do pátio lá estão tudo cheio de cerveja, tá ligado? Vamos lá pegar, vamos dar e tal. Chegamos lá, eu chapado, assim, pá. Abri a geladeira, tinha uma salada, mano, pra 30 pessoas, tá ligado? Uma salada gigantesca. Ou assim. pra 2. Né? Não. Ou 2. Ou 2, né? É um número relativo. Mas a história não vai por aí. Não vai por aí. Tinha uma salada gigante que deve ter dado um trabalhão pra fazer. Tomate, pimentão, alface, um monte de coisa. E aí, eles botaram as cervejas embaixo da salada. Então eu tinha que tirar aquela porra daquela salada. Mas era gigante, eu não vou tirar essa merda. E comecei a tentar tirar uma garrafa, assim, tá ligado? E aí, quando veio... Já entendi assim, pra onde foi. Caiu a salada e virou no chão, assim, tá ligado? Derramou tudo no chão. E na época eu tinha uma cadela, a Mica, cadela branca, que tinha os pelos brancos, assim, e o chão da minha casa era forrado de pelo, assim, tá ligado? Misturou com a salada, os pelos do cachorro. Pá, que porra, como é que eu vou chegar pra família e dizer, não tem salada? Ficava o dia inteiro fazendo aquela salada. Aí eu juntei com as mãos, assim, botei no pote. Imagina meu amigo fumado olhando aquilo, assim, ele era alemãozão, assim, vermelho. Meu Deus do céu. Morreu 3 anos e meio. E eu juntando aquela porra ali e tal. E aí até tive cuidado de trancar a porta. Né? Alguém vai entrar aqui, porque ali, as casas no Pinheiro ali, né? Tu que é de lá, tu sabe, não é trancado. As pessoas entram, os vizinhos entram, chegam entrando nem bate. Tranquei a porta, dito e feito, minha mãe tentando entrar. O que tá acontecendo aí e tal? Não, derramei cerveja, tô passando uns produtos no chão aqui agora, tá ligado? Pá. Ajeitei a salada lá. E aí chegou na hora da janta, assim, a família toda reunida, assim, e aí eu não comia salada. Aí escrevi vai comer salada? Mas ficaram putos, velho. Ninguém notou, assim, comeram salada. Comeram salada. E eu escrevi o texto 5 anos depois disso, tá? E as pessoas ficaram sem falar comigo, mano. Tá ligado? Cara, que loucura. Mas tipo assim... E aí, nessa época, viralizava esses textinhos que eu fazia, mas pros meus padrões, na época, tinha, sei lá, 50 curtidas, uns 7 compartilhamentos, porque, né? E aí, um deles que eu escrevi foi um Otário com Sorte, que tá no Vila Sapo. Se você for olhar, é mais crônica do que conto, né? Sim. Embora esteja aí integrado no livro de contos. Aí esse foi o que mais viralizou com um pouco mais de força, assim. Daí eu comecei a conhecer gente do Brasil todo, assim, isso antes de publicar o livro, inclusive. Né? Antes de sair no livro, foi publicado no Facebook. Pô, aí conheci uma parte de gente, na época o Giovanni tava lançando o Sol na Cabeça, Giovanni Martins. Aí marcaram ele lá, ele comentou, ficamos amigos. Aí ele que me apresentou o Evanilton Gonçalves, que eu citei como cronista, que é o cara de Salvador. Aí me apresentou o Evanilton, ficamos amigos também. Evanilton, inclusive, escreveu o prefácio da primeira edição do Vila Sapo, né? Então aquilo lá me apresentou pra uma galera e para pessoas, curiosamente, que tinham a mesma experiência social que eu e que estavam no corre tentando publicar livro, também não conseguiam, sabe? Foi muito legal. Sabe que o Vila Sapo, quem me apresentou foi o Teló, que é o nosso colega de aula. O Teló também me apresentou. Que ele me apresentou o Vila Sapo na primeira edição. Na primeira edição, que é a antiga edição, que era um pouquinho menor, assim, né? Ficou bonitinha, né? Ficou bonitinha, cara. Uma edição bonitinha e tal. E só que daí era muito difícil, né? Chegou uma época que era muito difícil de achar. Então eu lembro que ele me emprestou o livro. Porque eu só tenho essa edição aqui em casa. Ele me emprestou, eu li acho que um conto que a gente usou em sala de aula. Isso, usaram ele. Não sabia que tinha usado também, mas ele começou a usar em sala de aula. Deixa eu ver qual é, deixa eu ver se eu lembro. Aí essa edição aí tem um conto a mais, né, e tal. Mas eu tenho um carinho, eu gosto dessa edição nova, mas eu tenho um carinho especial por Claro. Nossa. E assim, e tu conta aqui, né, em uma das crônicas, tu conta, né, o processo de vender a... Não, eu tô enganando. Eu li uma reportagem de um estudante da URGS que estudou. Eu não sei se tu chegou a conhecer ele. Pode ser que sim, mas é que... Ele fez, se eu não me engano, ele fez o TCC dele sobre Vila Sapo e agora no mestrado acho que ele estava trabalhando com os supridores. Não é o Kainan? Kainan.
Kainan? Kainan, Tô ligado. esse aí. E aí ele conta nessa entrevista que ele comprou o Vila Sapo de ti, que tu tava vendendo ali, acho que numa parada e tal. Eu vendo, andava coisa na mochila. E daí ele comprou. Kainan, exatamente isso. Eu coloquei o trecho da entrevista dele. Claro, e aí tipo assim, quando o Fischer fez porque eu não sei se vocês sabem disso, né, mas logo que saiu aquela edição meio independente com a Venas Abertas e tal, caiu nas mãos do Fischer, um professor que eu tinha na EJA, o Juscelito, levou para ele de presente. E o Fischer gostou, fez uma resenha na Zero Hora. Pô, nessa época aí começou a vender livro pra caralho. As pessoas iam falar comigo no chat do Facebook e eu combinava com elas, tá ligado? Aí, tipo assim, ou entregar pessoalmente ou entregar pelo correio, mas as pessoas tinham fetiche, assim, queriam me ver, tá ligado? Eu virei meio que uma lenda urbana mesmo, que o Smith falou ali. A pessoa, não, quero ver esse cara, não, eu quero que tu me entregue em mãos. Aí, mano, às vezes eu ia pra Zona Sul, entregava pra alguém, ia pro centro, entregava pra outro, tá ligado? E o dinheiro ia entrando e saindo, porque como eu tava na rua, entrava 30 pila, era meio-dia, eu almoçava, gastava 30 pila, eu não tinha dinheiro. Ia entrando e gastando, assim. Daí entrava mais 30, eu já comprava os latão, eu acabava o dia no 0 a 0. Acabava o dia empatado. Não, sobreviveu mais um dia, né, velho? Pô, comeu, tomou uma selva, tá valendo, né, velho? Fruto da literatura. Isso é uma loucura, né, cara? E até num dos textos, inclusive, que tu fala sobre ter trabalhado no campus, e aí daqui a pouco tu te torna um objeto de pesquisa. Que legal, né? É uma loucura isso, né? Olha, eu evito pensar sobre essas coisas porque me jogaria em crise, eu acho, tá ligado? Tem certas coisas que eu faço um esforço pra não pensar, porque, inclusive, teve uma vez que, acho que foi há uns 2 anos atrás, que fizeram uma homenagem pra mim na Matinal lá e tal, aí um monte de gente escreveu, pessoas com quem eu trabalhei lá, quando eu escrevia na Parentes, porque, além disso, eu era assistente de edição lá também, né? Então, a rapaziada que eu conheci e tal, chamaram também a minha irmã pra escrever. E aí a minha irmã escreveu um troço assim no texto dela que dizia assim, ó, porque ela é testemunha. É muito doido assim, tipo assim, as pessoas acham que me conhecem, tá ligado? Porque acompanham meu trabalho, mas não conhecem. Quem me conhece é os de fé, né? Quem correu da polícia comigo mesmo, tá ligado? Aí, tipo assim, ó, a minha irmã que viu de perto, ela falava, velho, esse cara viveu 20 anos em 2. Porque é absurdo o que aconteceu, assim, absurdo, sabe? Uma transformação radical, assim. Eu, inclusive, tava com dificuldade de lembrar o nome desse cara, porque, tipo assim, mano, tem uns 50 trabalhos acadêmicos sobre mim no Brasil, assim, tipo, sabe? E se eu fico pensando nisso, assim, eu fico, caralho, mano. Tipo, sabe? Se eu percebo a dimensão dessa parada, eu sou capaz de ficar meio doido. E quando é que tu pensou assim, eu quero ser escritor, assim? Quando é que teve esse estalo, assim? Foi uma entrada na literatura? Foi uma... Mano, eu sei que tu tem... desculpa, perdão. Não, o Caminho das Letras, né? Que tu fala sobre a tua irmã, né, a introdução da tua irmã desculpa, da tua irmã te introduzindo a ideia da leitura, né? Mas quando é que tu teve esse estalo, assim, eu quero escrever, onde é que... E arriscar, né? Porque, na verdade, ser escritor era também abrir mão de outras situações do sustento diário, né? Da correria ali do teu dia a dia, né? Olha só. A gente vai refinando as respostas na medida que o tempo vai passando, as pessoas vão perguntando. Ontem, eu estava num evento na Escola Vila Lobos e dei uma resposta muito boa que eu vou reproduzir para ti agora, porque eu acho que ela é a mais próxima da verdade que eu consigo te dar hoje. Eu acho que isso acontece em vários momentos, não é um só. Né? Em vários momentos teve isso, assim. O primeiro do qual eu consigo me lembrar, eu nem era leitor, sabe? Eu estava vendo um filme, ó que doido. E aí tinha uma festa, foi americano, tinha uma festa num lugar de gente muito rica, e tinha um cara chegando e o outro apresentando, o outro já conhecia, ele falava... aquele lá é o dono de uma petrolífera e tal, sabe? Aquele ali é o dono da rede de TV maior aqui e tal. E aquele outro lá escreveu um livro que ele não precisa trabalhar mais pelo resto da vida. Eu pensei, isso aí é esse aí, cara. Eu quero ver esse filme aí, velho. Não que eu não gosto, não que a gente não goste da aula. Somos professores, profissionais, temos amor pela profissão. Imagina a ingenuidade, tá ligado, do cara. Até porque tu deve ter pensado, cara... Ter uma petrolífera, eu acho que tá meio longe. Ter uma rede de TV também. Foi, um livro eu consigo. Tem petróleo em Cidreira. Não tem. Sabe? Cidreira não vai ter petróleo. Cara, um livro eu vou conseguir. Tá certo. Aí, evidentemente, depois de descobrir que o buraco era muito mais embaixo. Né? Mas foi vários momentos. Aí eu me torno leitor, pela história que tu contou, né? Que a minha irmã me incentivou a virar leitor e tal. Eu, inclusive, eu acho isso curioso de falar.
Eu fui ler porque eu queria provar que eu não ia gostar. Eu dizia que não ia gostar, Isso, né? E eu fui ler para conta, dizer, li um livro e não gostei, né? Mas eu acabei gostando, virei leitor e tal. E aí, nessa época, eu fazia histórias em quadrinho. Isso, tá ligado? Isso. E aí vai vir um outro momento que eu percebo que eu queria ser escritor, porque as histórias em quadrinho tinham várias curvas de aprendizado que era um saco, assim. Então eu fiquei, tipo assim, mano, muitos meses aprendendo a desenhar floresta, tá ligado? Uhum. E aprendi, assim, comprei até uns livros meio técnicos de artes visuais e tal. Tipo, não, assim, tá, pá. Aprendi a fazer umas florestas massa. Aí todas as minhas histórias passavam na floresta, tá ligado? Tá. É o que tu sabia desenhar bem. Se tivesse que tiver não, mas tem uma cena que é nos prédios, daí não, já fudeu. Foi Assim. assim, não. Não sei fazer prédio, carro. Vai levar mais um tempão. Era mais 6 meses, pô, que merda. Aí, tipo assim, aí eu me tornei leitor, lendo e pensei, se eu dominar essa parada, se eu aprender essas ferramentas de produção de texto e tal, se eu aprender a contar as minhas histórias nesse formato aqui, é uma curva de aprendizado e deu. Aí eu posso escrever no espaço, na floresta, uma história embaixo do mar, sabe? Pode escrever o prédio, não desenhar o prédio. Exatamente, exatamente. E aí eu achei que fazia sentido, assim, contar as minhas histórias naquele formato, né? É um outro momento que eu percebi que eu queria ser escritor. E teve vários, mas aí um terceiro que eu posso te citar também, eu cheguei a trabalhar na noite de músico, tá ligado? Rapidamente, e era com pouca frequência, a gente vinha só no fim de semana, era eu e um cara, o cara tocava violão, eu tocava cavaco e ele cantava também, tá ligado? Só que a gente tirava uma graninha. Né? E também tem o assédio das meninas também, porra, sabe? Tem até um camarada meu que fala sobre isso, do efeito do palco, é uma coisa impressionante, né? Tem uma mina, assim, acho que acontece com os homens também, né? Mas aqui pensando, tem uma mina olhando, o cara tá no palco, o cara desce do palco, essa viu. E chega uma outra que não viu que ele tava no palco, tá ligado? O tratamento é outro, tá ligado? Se tu vê que o cara tava no palco, mexe com a cabeça das pessoas. O professor Bassi, por exemplo, ele assume os palcos da sala de aula. Você é uma lenda, uma outra lenda urbana aí. E aí, tipo, então tinha muita coisa que eu gostava, as meninas e tal. Ganhava um dinheirinho, tocava cavaquinho, que eu gosto e tal, mas nessa época eu não conseguia mais escrever, porque eu já estava escrevendo, assim, escrevendo uns esboços, algumas coisas, né, e eu não conseguia mais, passava o dia trabalhando na construção civil, a semana, e nos finais de semana a gente ia tocar, tá ligado? E aí eu pensei assim, mano, tá muito ruim não poder escrever, tá ligado? E aí eu falei pra esse cara, eu não vou mais contigo, pá, Por quê? Ele achou um absurdo, eu não tô conseguindo mais escrever. Vai se fuder, mano, pô, nós estamos ganhando dinheiro, pá, não sei o quê. Insistiu, sabe? E eu não tinha nenhuma perspectiva de ganhar dinheiro com literatura, sabe? Mas que era uma coisa existencial pra mim, eu me sentia feliz escrevendo. Também, né? Eu gostava. E a relação social, assim, com os teus camaradas ali e tal, que daqui a pouco de uma realidade sem essa curiosidade, né, da escrita, né, cara, sem ter, não só o acesso, que o acesso é difícil, obviamente é difícil, né, mas eu digo assim, a curiosidade, como é que eles te viam, assim, tu deixar, por exemplo, como foi visto pela família, essa coisa, eu quero ser escritor, eu vou deixar de tocar, eu ganhar uma grana porque eu quero escrever. Como é que foi a aceitação não, mas a reação, né? Assim, eu venho do lugar... A tua mãe sempre conta, né, que a tua mãe sempre foi muito importante no incentivo, nas tuas ideias, né? Sim. Mano, mas é que, tipo, eu venho do lugar onde nem ser leitor não era muito comum na minha época. Hoje já melhorou bastante, pá. Inclusive o slam tem um papel fundamental nisso, por exemplo. Né? Mas hoje tu tem, então, slammers, poetas, sabe? Tem uma galera leitora forte, produzindo gente entrando na universidade vindo desses espaços. Na minha época não tinha. Então já não era comum ser leitor, assim. Você começava a ler, assim, os livros. O que o fulano tá fazendo? Não, eu tava lendo um livro em casa. É uma coisa meio estranha. É bizarro, assim, né? meio de maluco, assim, cara. Esquisitão e tal. E aí, mano, quando eu comecei a escrever, e eu fiz de tudo pra manter esse segredo, assim, porque só que descobriram, daí virei meio que chacota, assim, tá ligado? Sério? Claro, me imagina na obra, os negros não me deixavam em paz, tá ligado? Aí, não, e o que é pior, porque se fosse uma obra, às vezes tu vai trabalhar na construção civil numa empreiteira grande, é todo mundo desconhecido, mas não, era o empreiteiro da vila que levava a rapaziada da vila ali. Na Kombi, na Kombi. Exato, então todo mundo se conhecia, tá ligado? Mano, daí era o dia inteiro, escritor, alcança uma tela. Escritor, era foda, mano, tá ligado? Não, mas hoje em dia eu falo rindo assim, mas porra, foi foda. Assim, eu não cheguei a ter vontade de parar, tá ligado?
Mas era humilhante, assim, sabe? Eu ficava triste mesmo, tá ligado? Só que também eu nunca não. Na época, eu acho que eu não tinha ferramentas pra pensar sobre essa história como eu tenho hoje. Então, na época, talvez eu pensasse, esse pau no cu, né? Pá. Mas hoje não, assim, hoje eu penso assim, mano, eu não podia esperar outro comportamento deles, tá ligado? Mano, é um lugar, assim, que não tem teatro lá, não tem livraria, não tem cinema, não é levado pras pessoas a cultura, não é aproximado das pessoas paradas. O cara resolve escrever, é estranho mesmo, tá ligado? O que a gente tinha muito ao redor ali era faxineiro, entendeu? As tia faxineira, tudo, os mais velhos, os homens trabalhando nas construção civil, sabe? Mano, era isso que tinha, tá ligado? Então, eu compreendo que os caras tenham achado bizarro, assim. E agora que tu falou isso, Faleiro, eu pensei na crônica do ônibus, como é? Que a gente anotou ali. Do ônibus? Que a mulher que tu achava que ela era uma faxineira. Sim. É a faxineira. Chamar a faxineira, isso. Cara, me parece que é exatamente isso. Eu tava falando assim, hoje tu entende que eles... É óbvio que eles teriam essa reação. Né, que é mais ou menos a história que tu conta nessa crônica, né? Tipo, que tu achava que aquela mulher era uma faxineira e daí o dia que tu conversou com ela e que tu falou que queria, né? Que, meu sonho era ter cursado letras. Eu falei, ela é doutora em letras, né? E aí tu falou assim, nossa, eu achei que ela era uma faxineira porque ela é uma mulher negra. E... eu acho que nisso também reside a importância, né, desses relatos, né? Porque é isso, é esse tipo de reflexão, né? Porque como tu bem falou, cara, não tem acesso, não tem teatro, não tem livraria. Não tem. Não E tem ainda biblioteca. Antigamente não tinha nem informação. Hoje o cara tem acesso A internet te possibilita. Se o cara é curioso, o cara tem a possibilidade. Cara, eu era curioso, mas eu não tinha onde saciar minha curiosidade. Eu tinha 3 livros em casa. Esse boom das redes sociais foi uma coisa que trouxe muito problema, mas trouxe muita oportunidade. Possibilidades, né? Não, é verdade. Pois é, sobre isso, eu tenho feito há algum tempo já o exercício de pensar, porque primeiro eu comecei a pensar essas questões a respeito dos marcadores sociais, sempre olhando para fora, para os terceiros, né? Sabe? Percebendo as coisas nos outros. E há algum tempo já eu tenho pensado de fazer esse movimento em relação a mim mesmo. Tu vê que essa crônica já era o esboço desse movimento, assim, tipo, eu queria pensar em mim mesmo, identificar em mim mesmo os problemas de como a gente lida com essas interações sociais e tudo mais, e esses preconceitos. Aí agora estou escrevendo um livro sobre isso, de novo eu nesse lugar de olhar para dentro de mim mesmo e perceber dessa vez a violência de gênero, né? Então é uma coisa que me interessa há um tempo, assim, de perceber os problemas em mim também, ao invés de perceber os problemas só nos outros, tá ligado? E isso é um trabalho que tu falou ali já umas 2 vezes, né? E dá para notar isso. Isso é um trabalho que te leva a umas crises profundas, né? Sim. Porque é um choque pesado, né, cara? Tu dando um soco em ti mesmo ali para perceber essas coisas, né? Então, esse teu processo deve ser um processo até doloroso, né, cara? Não, é assim, mano. Assim, o pior é porque, assim, eu acho que tem coisas que a gente fala, todo mundo, assim, meio da boca pra fora, porque, não por maldade, mas porque é uma coisa tão batida, a gente já diz há tanto tempo que a gente não para mais pensar no significado daquilo, assim, sabe? E uma dessas coisas é quando a gente pensa assim, quer ver? Que é um discurso bem batido. Não, eu sei que eu sou homem e sou um opressor em alguma medida, assim. Bom, todo mundo que está alinhado no campo mais progressista, né, nesse campo assim, diz isso já virou um jargão, né? Não, eu sei que como homem e tal. O que significa isso, afinal, tá ligado? E investigar será isso que é não foda. É só uma frase de efeito? Será que não virou só uma frase de efeito? Vamos mais adentro. Exato. E aí investigar isso assim, no meu caso, eu fui descobrindo que eu sou pior do que eu pensava, tá ligado? Esse é o ponto. Entendeu? Tipo, a crise vem daí, assim, tipo, mano, tá ligado? Tem coisa que eu já fiz aqui, que eu já fiz ali. Evidentemente, tem coisas que eu digo assim, não, isso eu nunca fiz, nunca farei, eu não acho isso legal, não mesmo, assim, mas tem coisas que eu nunca tinha me dado conta, que eu reproduzo, que às vezes, cara, eu não consigo nem achar que é um problema. E que é um problema, tá ligado? Então, tipo, se perceber pior do que a gente pensava é muito
foda, assim. Essa crônica, para quem, se alguém não... Né, lembrando, né, claro que o programa é aberto, né, qualquer um que queira, né, obviamente, acompanhar a conversa, mas também pensando também objetivamente nos vestibulandos, essa é a crônica A Faxineira, né, que é uma crônica bem interessante, que tem esse relato assim, de o autor botar ali aquilo que, de certa maneira, tu nem percebe que já fazia parte do teu ser, esse olhar, né, o que é muito interessante. E também, acho que a gente pode começar a conversa que eu e o Bassi a gente já fez ali também sobre o Lupicínio, é uma conversa meio informal e as coisas vão acontecendo, né? Mas a gente pode também centralizar algumas crônicas, né? Mas em que mundo tu vive essa crônica? Tu disseste que foi a última crônica escrita? E acabou sendo a primeira crônica que sintetizou tudo isso. O título, né? O título eu acho que é o que mais abarca as histórias como um todo. Acho que todas as histórias dialogam com essa temática de a gente pensar as experiências sociais completamente diferentes que as pessoas têm numa mesma cidade, né? É como se fossem mundos diferentes mesmo. Foi a última crônica a ser escrita. E, mano, né, como eu tinha falado pra vocês, são histórias autobiográficas, assim. Então, mano, pensa que isso aí aconteceu, tá ligado? Isso aconteceu mesmo. E assim, o que eu falo no fim dessa crônica, isso também é um fato, assim. E aí agora eu tenho viajado muito e tal, e esse cara, o Michel, ele é um cara que eu gosto demais, a gente é amigo de infância, assim, e toda vez que eu tô em Porto Alegre eu mando umas mensagens pra ele: ô vagabundo, quero te ver aí, meu, porra, tô aí e tal, vamos tentar se ver e pá. E até hoje, assim, daí a gente tá jogando a sinuca, assim, trocando uma ideia, e, porra, mano, mas que mundo tu vive, velho. Ele até hoje, mano, ainda até usa hoje, a expressão. Achou que tu ia fazer essa bolinha, tio? Ele tá pensando o quê? Imitando o alemão lá, tá ligado? Velho, então... É um texto que eu gosto muito, assim. Eu acho que o legal dessa crônica que dá título, né, ao livro são essas percepções do poder, né? Porque se eu posso te usar aqui, mesmo que amanhã a gente vai ter uma máquina para destruir, por que eu não vou te usar? A percepção também do lugar, assim, não de exceção, mas o lugar do privilégio. Tipo, o que tu tá pensando, né? Tu acha o quê? Tu acha... Em que mundo tu vive, tu acha que tu vai ter direito a esse questionamento? E acho que é uma das crônicas, né, que, né, assim, inquestionavelmente, né, até por ser a crônica que dá título ao livro, né, que eu acho que todo aluno, né, claro, deveria ter um olhar com atenção, né, que vira meio que a frase vira meio uma chacota, né, e é engraçado do texto que parece que ele vai tomando um rumo, assim, ele tá um rumo brincalhão, daí tu, na última frasezinha ali, tu larga uma, assim, né, que, pô, vem cá, tia, mas em que mundo tu vive? Tu acha que uma cidade vira fascista da noite pro dia? Tipo, tu não tá percebendo que as coisas estão acontecendo, né, ao teu redor. É muito doido isso, né? Sei lá, meu, eu sempre tive essa impressão, assim, sempre não, dos tempos pra cá, mas é realmente muito impressionante, assim, que fazer os fóruns sociais mundiais aqui. Claro. Uma esquerda, que eu chamo de esquerda cirandeira, e foda-se, tá ligado? E os caras lá, não, que legal, isso, que legal. E a gente passando fome no Pinheiro, velho. Tipo, tá ligado? Isso aí. Mano, e aí, tipo, puta, de lá. E aí, tipo assim, ó, chegava o verão, faltava água 2 meses. E foda-se, tá ligado? Isso aí. Foda-se, vai ficar 2 meses sem água, foda-se. Tem que ir buscar no mato. Vai se fuder, água de cara. poço. Água de poço. Tá ligado? Velho, eu não vi essa. Todo mundo fica saudosista. Nossa, Porto Alegre era modelo, acontecia isso, acontecia aquilo. A mim não trouxe nenhum benefício. Entende? Que nunca chegou, sabe? né? E as pessoas não viam isso, tá ligado? Tipo, isso é muito doido, assim. Isso é muito doido. E essa transformação que daqui a pouco... Não, isso aí tava aí desde sempre. As pessoas eram humilhadas, sempre foram, entendeu? No contexto do trabalho, no contexto da violência urbana exacerbada nas periferias, não é? Eu me lembro uma vez, cara, que eu vi 1000 dessas, assim, né? Deram paredão lá nos mano, pai, aí ele... Um cara lá tava meio bêbado, meio bateu boca com o brigadiano, e ele falou, e eu era criança, assim, tipo, falou, meu, te mato, meu, fica por isso mesmo. Eu nunca me esqueci disso, assim. Eu penso que eu te mato e o que vai acontecer? Fica por isso mesmo, não vai ser nem notícia, tá ligado? Então esse desrespeito, as pessoas, isso quer mais fascismo do que isso, essa cidade sempre foi fascista, entendeu, velho? Você nunca... Eu acho que mudou a dinâmica do fascismo aqui, isso mudou, né? E tu vê que vem numa toada global, né? Não é nenhuma coisa que aconteceu aqui, ó, o que aconteceu? Não, isso tá acontecendo nos Estados Unidos, isso tá acontecendo na Europa, isso tá acontecendo no Brasil como um todo, e também aqui. Mas essa violência sempre teve aqui, numa outra dinâmica, né? Mas que agora ela ficou mais exposta, né?
Mas tomou uma proporção. isso que eu acho, eu particularmente, eu tenho algumas crônicas, né? Claro, como qualquer livro, né? Com um grande número de textos, né? Alguns te tocam mais por N motivo, né? Mas esse foi um que me tocou, assim, pela questão que tu tá vivendo uma situação, tá, de exploração do trabalho, o texto ele vai para um lado mais brincalhão, que fica uma coisa mais engraçada, aquele uso corriqueiro, a frase é séria, né, mas ele fica um uso meio que brincalhão, mas daí tu chega no final, tu dá uma toada, opa, peraí. Dá um choque no cara, né? Estratégia de choque, né? Isso aí porque parece... A história tá tomando um rumo e tu tá acostumado àquele rumo e tá legal aquele rumo. Aí daqui a pouco tu pega e dá um desvio que... Tá ligado que tem um nome técnico pra isso, mas eu não vou saber. Vocês são professor de quê, que mal pergunte? Literatura história. Tem um nome técnico pra isso, e geralmente esses nomes vêm lá da tragédia grega, da época do teatro lá e tal, né? E aproveitaram pra literatura, e eu não vou lembrar o nome, mas não é anticlímax, mas tem um nome pra isso que tu tá explicando, essa mudança de rumo. E aí, tipo assim, uma vez que eu vi isso, eu vi no cinema. Era um filme que era dirigido por vários diretores, se eu não me engano, o Tarantino era diretor de um deles. Porque cada pedaço era dirigido por um diretor. Tá ligado esse filme? Não me lembro o nome. Cara, eu lembro de alguns desses. Não é que eles fizeram junto o filme todo. Sim, tipo, esse pedaço é tudo, esse pedaço. E aí no do Tarantino, assim, os mafiosos, olha só que doido, estavam jogando, valendo dinheiro, estavam num quarto de hotel. E aí chega ali um serviço de quarto e tal, né? E o cara que tava jogando ali, o mafioso, não tinha mais dinheiro pra apostar, tá ligado? Então vou apostar o dedo, tá ligado? Eu corto meu dedo se eu perder. Jogaram e aí perdeu, né? E aí ficou um impasse, quem é que ia cortar o dedo do cara, tá ligado? E aí, tipo, ninguém queria cortar e tal. Imagina o cara bandidão ali, armado, arma na cintura. Aí os caras chamam o cara do serviço de quarto pra cortar o dedo dele. E o cara, apavorado, suando. Assim, sabe? Poxa, e vai se construindo isso, assim, tu pensa, porra... E aí a câmera foca nos olhos do cara, assim, e foca no dedo e tal. Só que o cara começa a cortar o dedo assobiando, assim. E o outro gritando, assim, aí bota o dinheiro no bolso, assim, e vai embora. Sabe, essa mudança de rumo, assim. Sim, mas tem toda uma construção pra que vai ser dramático. Aí o cara, não, eu corto daqui e encerra o dedo do cara. Tem um termo agora, mas que é em inglês, que é do plot twist, né? Que é a história dele pro rumo e ela vai pro... Não é bem isso. Mas de certa maneira é isso. Porque o texto vai num rumo e aí no final, quando tu acha que o texto não vai ter uma abordagem social, político-social, ele dá aquela virada. Né? Vou aproveitar então que eu tô na presença de vocês e eu vou fazer uma pergunta. Eu sei que o entrevistado sou eu, mas eu quero fazer uma pergunta porque, tipo assim, isso é uma coisa que eu tô tentando me lembrar há muito tempo. Eu vi num filme o nome pra um desses momentos que tem esses nomes técnicos que vem lá. Aí tem um momento em particular que o cara falou o nome e eu me esqueci, então eu não me lembro de que filme foi. Tentei pesquisar isso, mas sabe quando tu não tem elementos nem pra pesquisar? Nem pra jogar no... E é que é o seguinte, é um momento em que o herói descobre que durante a trama inteira ele acreditou na coisa errada, sabe? Tem um nome pra esse momento. Tipo assim, o cara passa a trama inteira achando que ele tá lutando do lado certo e ele descobre que não. Pode ser epifania, talvez. Não me lembro. Epifania é uma coisa que se revela, uma verdade se revela e te transforma. E ele e aí descobre que ele passou a trama inteira agindo do lado errado. Eu preciso achar esse nome, cara. Era um nome muito massa. Cara, isso, por exemplo, em filme é muito louco, né? Eu vejo isso em filme às vezes e tu vê que o cara se sente ali perdido porque ele fala... Porra, o que eu fiz? O que eu fiz até agora, exatamente. Sabe? Que aí ele se sente enganado, ele se sente enganado pelos outros e até pela própria consciência dele. Sim. Que ele fala assim, porra, como é que eu não notei isso? Como é que eu não fui capaz de notar, né? Sim. E é um efeito que eu gostaria muito de conseguir criar em algum livro meu, assim. Por isso que eu quero lembrar do nome dessa parada pra pesquisar a respeito, assim. Vamos ver se... Agora, no outro encontro, a gente ficava fazendo ganchos. Aí era disputa por ganchos. Assim, como o cara cria um gancho pra próxima música, aí agora eu já queria um gancho pra crônica. Né? Não, o que é legal... Agora, olha só, tem que dar toda a volta pra introduzir a conversa. Eu sou cheio de ganchos, né? Sou todo enganchado. Horrível. Mas era que era a história de... É mais ou menos nesse... Não, para com isso. Mas a história, outros mundos estão te descobrindo, né? Outros mundos estão descobrindo a tua realidade, tal, que é uma realidade político, social, cultural, né, e etc. E tem uma crônica que eu gosto muito e eu sempre indico, que é o Sobre o Direito à Cidade. Agora tu te sente mais participante das cidades, sim ou não, velho? Porque para quem não sabe, Sobre o Direito à Cidade é uma crônica que ele mostra a sensação de exclusão, de não ter oportunidade,
de não se sentir parte integrante, você é só mais uma forma do mecanismo daquela sociedade que vai te engolir, que vai te triturar, e tu é só um mecanismo, tu é aquela pecinha, mas tu não tem direito à totalidade da máquina. E é isso que, basicamente, para quem não leu então a crônica, na minha opinião, uma das melhores, né? Numa cidade que é aqui que se nasce, né? E aí a sensação de nunca pertencer, daí tu até cita, inclusive, mesmo a sensação do desconforto de presenciar alguns espaços, mesmo quando são espaços gratuitos, né? Que é uma coisa que eu li em sala de aula, né, com os alunos e muitos não entenderam. Mas por que o cara, se o negócio é gratuito, por que ele não vai lá? Tá aberto. Porque tem uma coisa de sentir, de se pertencer àquele espaço. Um exemplo que eu dou, quer ver, que é bem interessante, é o Embarcadero, que agora está reabrindo semana que vem, e a Orla do Gasômetro. O Embarcadero, quem vai ao Embarcadero? Tradicionalmente são famílias mais ricas, nitidamente são famílias que não moram na região, são famílias de classe média, a média alta, né? São pessoas que vão só naquele espaço. E por que a galera que vai na orla ali separada da manhã, tem um muro, tem um segurança na porta, mesmo que seja liberado o acesso, já tem essa sensação, né, de distanciamento, né, de excluir a pessoa, ou possibilitar que ela se sinta excluída da cidade. Mas essa crônica é legal pela tua reflexão, né, de eu quero ter direito a viver, de certa maneira, uma cidade que parece que eu sou só Queria que comentasse um pouquinho sobre essa crônica. Não vou poder responder isso sim ou não, né? Não, claro que isso não. é complicado. Não, óbvio. Não é uma pergunta de sim ou não, mas tu te sente assim agora mais pertencente, por levar tuas histórias para outros universos, assim? Bom, o próprio texto diz que sim, né? Mas é uma sensação complexa, assim. Porque, veja, até uma vez eu criei treta nas redes sociais, porque eu falei um negócio que, evidentemente, a esquerda cirandeira não gostou, né? Porque era o seguinte, a gente sabe que, tradicionalmente, por exemplo, lá no Parcão, quem é que se reúne lá? Os bolsonaristas, o pessoal conservador, o pessoal fascista, desde sempre é isso que acontece. A Redenção, ela é um lugar mais diverso, mais popular. Eu sei disso, eu não sou bobo, eu sei. Mas, cara, eu tentei fazer um comentário nas redes sociais que é assim, ó, mas, olha bem, tu olhando do Pinheiro, não há muita diferença. Porque é tão longe, mano, entendeu? E aí, assim, ó, não é que seja impossível ir. Eu conheci gente que ia na Redenção, uns roqueirinhos que iam. Eu conheci uma galera, vou pra Redenção. Pegava um ônibus que dava 1 hora, tá ligado? Meu, se tu for botar no papel, a massa mesmo não vem, mano. Tá ligado? Não vem porque não faz sentido, tá ligado? Tem um monte de tipo de distanciamento. Tem o distanciamento financeiro, tu não tem dinheiro pra entrar naquela porra. Aí tá, mas é de graça ou tu juntou dinheiro. Ok, mas é longe da tua casa. Ok, tá, e além disso, tu tá cansado, trabalhou a semana inteira. Não faz sentido. Não faz sentido. É mais fácil tu pegar esse dinheiro que tu juntou e tomar um latão no bar da esquina lá na tua quebrada. Faz mais sentido, é mais barato. E outra, tem e é o que a massa faz, entendeu? Que é tipo assim, ó, que nem diz o Brau, né? E a maioria por aqui se parece comigo. Então, mano, tu olha, o cara tá de chinelo também, camisa de time também, tá todo mundo igual, todo mundo fala igual, isso é uma coisa. Outra coisa é tu vir de lá, cansado, trabalhou a noite inteira, o dinheiro que tu juntou que vai te fazer falta. Tu vai pra um lugar desse aí, do caso Embarcadero, por exemplo, pra ser maltratado ainda, entendeu? Para as pessoas acharem que tu é ladrão, sabe? Mano, entendeu? Então, te olhando, tem um monte de coisa que te distancia disso. Tem lugares que te afastam pela arquitetura, tá? Isso que essa crônica... Tu olha assim e vê... Essa crônica, ela é uma das minhas preferidas exatamente por essas percepções. Assim, tu viveu na cidade, tem 30 e poucos anos de história na cidade, mas ao mesmo tempo tem essa coisa, né? De parece que tu não pertence integralmente à cidade. Acho que tu usa o termo que é como se fosse um pano de fundo, uma moldura, né? Eu me lembro, eu tava vendo a hora quando nós estávamos ali embaixo, tá ligado? Porque eu tô aqui nesse naipão, né? Tava de óculos ainda na cara. E aí teve uma hora que eu me escorei com a mão pra trás, aqui a gente conversando, eu tô vendo a hora que vai passar uma viatura e vai perguntar pro Vanderlei, tudo bem com o senhor? Aí, uma vez aconteceu isso, mano. Eu tava na Redenção, inclusive, assim, tava na Redenção. E aí a mina, eu tava fumando cigarro e a mina me pediu fogo, tá ligado? A mina tava passando, assim, com família, assim. Eu, claro, aí emprestei, assim, tipo, e a viatura parou, tá tudo bem aí? Mano, tá ligado? Tipo assim, eu não sei, tem gente que não pensa muito sobre isso, assim, tem gente que
passa por isso, e tudo bem, não reflete a respeito, mas eu fiquei pensando, numa dessa o cara me dá um tiro e nem pergunta nada, entendeu? Claro. Sabe? Tipo, ó, me vê ali com a mão pra trás, já me dá um tiro e foda-se. Claro, eu fujo dessa circunstância, Claro, eu não quero estar nesse eu evito, assim, tá ligado? Óbvio. Então, é foda. E essa discussão, nesse teu conto aqui, né, que aí é um conto que chama Campanha, a gente até estava conversando, né, tem um momento em que o personagem, ele fala, cara, se fizerem isso comigo, não acontece nada, né? Tipo, porque é um momento em que ele se sente ali frágil, ele tem que fugir de determinada situação, que ele tá em perigo de morte, e aí ele fala, né, que se me acontece alguma coisa, a vida segue, ninguém dá bola pro fato de que eu fui morto, de que eu não existo mais. Isso vai ao encontro do Tenório, né, cara? O livro do Tenório, né? O ápice ali, não o ápice, mas um dos grandes momentos, né, que é do livro do Tenório, né? Dessas situações. Só voltando para terminar, porque eu acho que eu não te respondi a tua pergunta, eu acho que sim. Eu comecei a experimentar um monte de espaços que eu não acessava, não só em Porto Alegre, mas no país inteiro, né? Cara, me convidaram para dar aula em Nova York, tá ligado? Tipo, não é perto de Nova York, uma universidade que tem lá perto, sim. Eu não vou ir, mas me convidaram. É doido isso, ter esses acessos. Mas vai, meu. Não. Enfim, Cara, eu posso até. Pega um ônibus, pega um busão. Não gosta de andar de avião, pô, pega um busão. Não, mas é várias coisas, assim. É um assunto sim, complexo, assim, tá ligado? Não é simples, assim. Claro que não. Então, imagina. Eu tive acesso, assim, para muita coisa, assim, no país inteiro e até algumas oportunidades fora do país, né? Mas, curiosamente, esse desconforto que eu descrevi para ti, de tu estar no lugar onde as pessoas, sabe? Ele aumenta conforme mais intenso é o espaço de poder que eu acesso, mais violento é comigo, assim, mais desconfortável sabe? E aí não precisa ser... Pode ser o oposto. Veja que uma vez eu estava num evento, não citarei nomes aqui para não ficar chato, mas estava num evento literário, protegido pela polícia de São Paulo. Então, tipo, a polícia protegia a parada, tá ligado? E aí o organizador do evento, depois da minha participação, falou, vai ter uma festinha reservada ali, tem bebida e tal, tem um baseadinho pra gente dar uns pegas, se quiser ir ali. E aí, de novo, tem gente que não pensa muito sobre isso, assim, tudo bem, vou ali com os burgueses, ali com os ricão, algumas das pessoas mais ricas do país estavam ali, tá ligado? Vou ali fumar um baseado com eles e vai ficar por isso mesmo. Mas isso é uma coisa que me joga em crise, porque eu fiquei pensando, a polícia tá me protegendo pra eu fumar essa parada, tá ligado? E aí eu penso assim, mas os meus primos lá, se fumar, morre, tá ligado? Tem que se esconder, né? E aí, tipo, não sei se eu quero estar aqui com essas pessoas, na real, tá ligado? Porque eles são meio meus inimigos, assim, tu entende? Tipo, não era pra eu estar aqui, mano, sabe? Então é muito desconfortável, assim, muito desconfortável a série de coisas. Também tu perceber oportunidades, assim, tu ficar amigo de gente tão poderosa que tu tá vendo que como funciona o mercado das oportunidades, assim, tu vê, assim, os caras dando oportunidade para pessoas, assim, que tu pensa, porra, é só porque é amigo daquela pessoa, tá ligado? E aí tu vê esses meandros, essas coisas dos bastidores, assim, é tudo horrível, velho. Né? Então eu sinto que eu consigo acessar mais espaços na cidade, mas é muito desconfortável. Que loucura, né? E eu acho que isso aparece, né? Vamos ver o gancho. Vamos ver se vai ter gancho. Eu criei um gancho. Eu criei o gancho. Vamos ver, vai, gancho. O desafio do gancho. Isso aparece nas tuas crônicas de um jeito como um todo. O gancho é pra todas. Tá. Não é válido, mas tudo bem. Porque pra mim é muito louco isso, né? Porque... E aí, quando tu explicou o título do livro, faz todo sentido. Porque as crônicas são, todas elas, esses choques, que são choques que demonstram, tipo, as coisas que tu passou, as coisas que tu viveu, e que, de fato, né, cara, é o que a gente falou no início da conversa. Tipo, olha, quando os Racionais caíram na Unicamp, tu falou assim, esse pessoal agora vai ter que ler isso aqui. Entendeu? Tipo, olha, quem nunca acessou... Sim, tu vai ter que ler uma crônica como racista, não racista e antirracista, que é uma bela crônica, uma
bela crônica, né? Porque, não, que... Eu me lembro que... O Bassi, a gente dá aula em algumas turmas, né? Então, eu conheço alguns alunos do Bassi, o Bassi conhece alguns dos meus alunos. Imagina, os nossos alunos vão ter que ler essa crônica. E o que muitos alunos às vezes podem pensar em relação a essa crônica, né? É um choque, para não dizer que vai criar um... Porque essa é uma crônica bem legal, né? Essa e Branco é a Avó também, essa que tu discute essas questões assim que são marcantes. E tem uma das crônicas, eu acho que até, mas que agora eu tenho notado aqui, que tu começa a perceber essa questão de identidade racial, de se perceber na sociedade já mais velho, assim, que tu começa... Claro. E eu queria, se de repente, tu pudesse falar um pouco sobre essas crônicas, Branco é a Avó e racista, não racista e antirracista. Não de forma específica, mas percepções que tu acha legal, assim, que seria interessante que o leitor estivesse lendo esses textos. Sim, de fato, minha consciência racial é muito recente. Eu diria que começou mais ou menos um pouco antes da época de eu começar a escrever essas crônicas, né? Mas é difícil, assim, porque é uma consciência racial no lugar do mestiço, né? No lugar do que as pessoas chamam de pardo, né? Isso. E aí isso muda tudo, assim, porque não é o mesmo lugar de uma pessoa mais retinta, por exemplo. É diferente, é uma outra experiência social, sabe? Sim, isso até que tu comenta nessa crônica, acho que Branco é a Avó, né? Acho que não me lembro, eu não me lembro exatamente o que eu disse na crônica, mas tu vê que é uma experiência esquisita no seguinte sentido. Olha só uma coisa, vou tentar explicar. Tu já viu que os números podem ser... Eu vou dar uma devagada, mas rapidamente. Os números podem ser representados de diferente maneira, né? Então, se tu pensar assim, o que é a metade de alguma coisa, tá ligado? Pode ser 50%, porcentagem, né? Pode ser uma fração, né? 1 dividido por 2, né? Pode ser 0,5, é a metade também. Se tu pensar geometricamente, um quadrado, tu corta no meio, tu tem 2 retângulos. Mas tu corta na diagonal, tu tem 2 triângulos. Ainda é 2 metades. Percebe que tem várias maneiras de tu dizer a mesma coisa, né? Agora veja, o pardo, a pessoa que é mestiça, ela tá meio que no entre-lugar, né? Se tu fosse, por exemplo, então, nessas diferentes formas de expressar o que isso significa, se tu fosse medir a melanina das pessoas, tu ia perceber que esse cara tá mais ou menos no meio. Tem pessoas que não têm melanina nenhuma e são muito brancos, tem pessoas que têm muita melanina e são muito negras, e o pardo tá meio que no meio ali, né? Isso implica... Olha outra forma de dizer o que isso significa. Significa que algumas pessoas vão te ler como negro e outras não. É outra forma de dizer a mesma coisa. Sim. A cada 100 pessoas, uma metade vai dizer, não, esse cara é negro. E a outra metade vai dizer, não é. E é saber lidar com isso, entendeu? Curiosamente, isso muda de região para região. Como eu viajei muito país, tenho viajado muito, isso é muito perceptível, tá ligado? Olha só, aqui tem uma tendência a me lerem como negro muito maior no Rio Grande do Sul. Porque é um lugar de maioria branca. É o lugar que mais tem branco no país. Mas quando eu chego em Belo Horizonte, eu caço... Teve uma vez, cara, isso é emblemático. Eu fico caçando os botecos lá, jogar sinuca com os malandros lá. Aí achei comecei a trocar uma ideia assim. Meu apelido virou Branquinho. É sério? Não, tá ali com o Branquinho, fala com o Branquinho ali. Porque a galera era negra, retinta todo mundo. Assim, que é uma coisa que aqui não é comum de se ver. Tipo assim, aqui ainda, por cima, a segregação é a maior do país. Então tu vai pra Restinga, tem uma população negra muito grande, mas tu vai pro Bonfim, não tem, tá ligado? Tipo... Ou tu vai para Moinhos de Vento, piorou, não tem, é só branco, né? É segregado. Cara, em Belo Horizonte, tu tá nos lugares mais ricos da cidade, tem uma galera negra enorme, assim, tipo, são os proprietários da parada, assim, tipo, sabe? Dono do mercado é negro, entendeu? É frequentado por pessoas negras aquele espaço, das mais diferentes, é uma coisa que não tem aqui, entendeu? Então, tipo, nesse contexto, eu não sou lido como negro, né? Então, é curioso isso. E aí tem até eu não me lembro quem foi que fez a pesquisa, mas tem pesquisa disso já, de que tem gente que presta vestibular por cotas em Salvador, não passa, porque as pessoas não são lidas como negras lá, e aí prestam vestibular aqui. Sim. E aí aqui passam, aí as pessoas falam. Cara, eu me lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui no sarau elétrico, tá ligado? Sarau elétrico, eles me chamaram pro sarau da consciência negra, com outros escritores negros. Se eu não me engano, era Fernanda Bastos e mais alguém, não me lembro. E eu nunca tinha dito publicamente que essa era a leitura que eu fazia de mim mesmo, assim, como um cara negro, assim, tal. Mas eles leram, tá ligado? Tipo, a galera leu. Isso é muito doido o que acontece aqui, sabe? Eu acho que tá nesse entre lugar, tem muita gente que não sabe lidar com isso, assim, sabe? Então tem gente
que quer comprar briga com as pessoas retintas quando elas dizem que tu não é negro. Eu acho que não é o caso, entendeu? Eu acho que é o caso de comprar briga com os brancos quando eles dizem que o cara é branco. Daí, tipo, aí não dá. Que é o que a crônica Branco é a Avó tenta dizer, né? Sim. Porque isso não tem o menor cabimento, tá ligado? Porque quando tu vai pra uma família de pessoas mestiças, como a minha, o que acontece? Minha mãe tinha a pele mais escura que a minha, meu pai era retinto, né? Minhas tias também, meus primos, a maioria mais escuros do que eu. Mano, como é que um cara nasce branco nessa família, mano? Não tem como, tá ligado? Sim. É uma tonalidade diferente e tal. Tem que pensar essa... Porque é muito doido isso. Vamos lá, tô tentando organizar as ideias aqui. A primeira coisa que uma pessoa que não tem nenhuma consciência racial discute com os outros é assim, ó. Somos a raça humana, né? A raça humana não se subdivide em outras raças, biologicamente. Aí, poxa, tu tem que ir lá e assinar o ABC para essa pessoa, o básico, né? O beabá. Tu vai dizer assim, não, mas esse conceito de raça não vem da biologia, vem da sociologia, vem do campo de estudo que demonstra que as pessoas são tratadas de maneiras diferentes de acordo com os marcadores sociais dessas pessoas. Então, as mulheres são tratadas diferente dos homens, os negros são tratados diferente dos brancos, eles estão em condições de vida diferentes, com oportunidades diferentes. Tem que explicar tudo desde o começo, né? Mas pegando esse conceito de que é um conceito sociológico, não é? De que a raça biológica em si não existe, mas existe um tratamento sociológico dado que é diferente, pensar a raça dessa perspectiva, qual foi o tratamento que eu recebi, nascendo naquela família? Entendeu? Qual foi o tratamento que eu recebi? A mãe faxineira, o pai porteiro, entendeu? Os primos, alguns assassinados pela polícia, desrespeito, a polícia invadia meu pátio, tá ligado? Dava paredão quando eu tinha 10 anos. Isso é uma experiência de pessoa negra ou uma experiência de pessoa branca, uma vez que a gente sabe que raça, nesse sentido, é muito mais a ver com a experiência social da pessoa do que biologia. E isso é uma experiência de pessoa negra. Essa é a experiência. Isso. É isso que dá nome à raça dentro do campo sociológico, né? A experiência que as pessoas têm. Né? Então, é dessa perspectiva que eu procurar refletir. Não, é muito legal. O branco é avó e racista, não racista, antirracista também. Então, eu elenquei aqui as minhas preferidas, eu acho que... Mas é claro, a gente vai ter que falar, né? Como a gente falou antes, é legal, às vezes o cara até se sente meio desconfortável, como naquele dia a gente tava falando sobre patriarcalismo nas músicas, né? Do Lupicínio, pô, daí tu tem eram 3 homens discutindo, né? Até que ponto a gente tem essa... E às vezes dá certo... Acho que pelo menos essa percepção, acho que já para mim já é positiva, né? De eu falar sobre questões sobre racismo, pô, na minha condição de homem branco, que de certa maneira nunca sofri certamente nenhuma discriminação em função disso. Sofri por ser pobre, tomar os atraques da Lomba do Pinheiro. Mano, mas posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Uma vez eu conversei com um cara que entende muito mais do que eu dessas coisas, e ele deu uma pincelada num conceito muito doido, assim. Muito doido. Eu não sei que nome dá isso, eu não me lembro que nome ele deu, assim, mas era uma coisa estranha, que é tipo assim, ó, tu nasce, uma pessoa, e isso acontece muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma pessoa branca nasce no lugar da periferia, né? Daí, olha bem, a gente sabe como se consolidou as periferias nesse país, né? Então, tipo assim, com a abolição, essa abolição falsa que nunca se efetivou, mas com a abolição, tu empurra as pessoas negras para as bordas da cidade, elas não podiam entrar na escola, não podiam trabalhar, né? Então, esperava que essas pessoas morressem, mas isso não aconteceu. E é assim que se consolida as periferias. E é onde se consolida um jeito muito próprio de falar. Tipo assim, por exemplo, engolir o plural, né? As maçãs. Traz as maçãs, tá ligado? Mano, isso vem das pessoas que tinham sido sequestradas de África. Esse modo de falar tem a ver com os idiomas que eles trouxeram incorporados de lá. Então, veja, eles foram obrigados a aprender o português, tudo bem, vão aprender português. Mas tinha alguns macetes linguísticos que eles trouxeram de lá, que eles aplicaram no português. Sim. Esse do plural é um. Né? Tem uma série de outros. E esse é muito interessante, eu vou até fazer um parêntese, porque é inteligente, mano. Porque, tipo assim, ó, o plural correto, ele é redundante. Olha só. Nós chegamos... Quando eu digo nós, já sei que são... eu e vários. Sim. Nós chegamos... Eu tô repetindo a informação. E entramos... E a todo momento eu tô repetindo que é vários. Né? Não, nós chegou e entrou. Sabe? Sim. Eu digo nós uma vez, isso vem dessa característica deles. Então, esse é o modo de se falar na periferia. Aí, só que tu nasce lá e tu é branco, tá ligado? E tu incorpora esse jeito de falar.
E aí o preconceito que tu vai sofrer, que é tipo assim, não poder fazer uma entrevista de emprego assim, não poder escrever um trabalho acadêmico assim, é fundamentalmente racial, mesmo sendo branco. Não, mas isso é desqualificado porque é uma produção negra. Sim, claro. Isso é mas muito doido. eu estava também é que daqui a pouco o cara fica, um discurso de eu assumir a discussão do racismo. Pô, daí, Claro, é perigoso. É perigoso, porque eu nem até que ponto eu consigo, né? Não tenho lugar de fala de verdade, né? Tô ligado. Eu posso ter uma percepção, mas é sempre uma percepção de, querendo ou não, de distanciamento. Mano, pra tu ver, assim, eu devia ter pensado nisso antes, talvez eu tivesse até desistido de escrever esse meu novo livro. Porque agora eu me percebo que eu tô numa posição muito delicada que nem tu tá descrevendo, assim. Será que eu posso falar disso? É verdade. É arriscado. Claro, mas assim, francamente, eu acho que posso. Claro. Porque, assim, até porque as pessoas entendem muito mal o conceito de lugar de fala. Muito mal. Né? O conceito de lugar de fala não vai dizer assim, tu não pode dizer. Sim, claro. Ele diz o seguinte, tu tem que levar em consideração o lugar de onde tu tá falando. Só isso, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo... Mas aqui radicalizando, muitas vezes vão dizer assim, eu não posso falar de alguns temas porque eu não pertenço a esse mundo. Não, eu não concordo com isso. Não é o conceito disso. Esse é a radicalização, né, dessa Sim, ideia, claro. E aí, veja, então, na minha opinião, não é um problema. Eu tô tentando falar do meu lugar de fala. Claro. Né? Como sobre homem, aquela questão. Sobre as questões dos recortes de gênero e tal, e dessa relação de gênero. E dos problemas em que isso implica. Agora, o lugar onde eu tô falando vai influenciar e tal. Então, eu não vejo problema. Mas agora, o que me deixa com certo medo é que é o seguinte, mesmo que não haja problema, mesmo que tu consiga se defender argumentando, se tu conhece bem os conceitos e consegue se defender de uma acusação dessa, não adianta, porque tem um efeito manada hoje em dia, assim, cara, que daqui a pouco tem 1000 pessoas te achincalhando e foda-se, e tu se fudeu já era. E é a verdade, entendeu? é a nova verdade. Não, é a nova verdade. Isso é foda, mano. E não tem como desestruturá-lo. Wanderley, vamos para a sua última pergunta? Já, professor? Já. É pior que passou rápido, né, cara? Pô, espero ter curtido o bate-papo, né, cara? Demais, velho. Não, que eu acho que é legal, acho que é muito interessante, acho que ver essa... E, né, querendo ou não, pode parecer meio clichê, chavão, sei lá, alguma coisa, populismo mesmo, mas é legal, assim, muito do que eu li, assim, essas realidades, não experimentando da mesma maneira, mas por saber dos lugares que tu muitas vezes citava, né, da relação de como o mundo em que tu vivia, que inquestionavelmente é um dos grandes temas, né? Acho que dá pra gente elencar, assim, como grandes temas, essas relações do subúrbio, subúrbio, meu Deus. Não, é que subúrbio parece uma palavra meio... Os carioca gostam de subúrbio. É isso, mas aí parece subúrbio, a gente tá nos Estados Unidos, não, ali é a gurizada ali, então, do Pinheiro mesmo, né? Mas é legal, assim, essa reflexão. Acho que uma das coisas que eu mais gostei de ter ouvido, cara, realmente foi o título. O título foi muito esclarecedor, assim, porque vocês, né, o colega que está aqui gravando, né, o Bassi, eu muito também, né, a gente foi apresentado a um mundo que é um mundo diferente. E esse choque dos mundos é muito legal, né, de pensar. E aí... Não, mas tu conhece lá. Eu conheço. Eu conheço. Eu andei. Esconder. Não, mas eu não escondo, não. Nunca escondo. Eu conto as histórias. Nossa, o Wanderley fala da Lomba do Pinheiro o dia inteiro. Não é tudo não, assim, mas isso é uma tendência de quem é de lá, mano. Cara, que é uma viagem. Mas é que são mundos improváveis, né? Daqui a pouco, eu sempre digo pros caras, como é que eu saí do Pinheiro pra daqui a pouco virei professor? Tipo, parece uma coisa meio... Os caminhos não levariam para aquilo, né? Mas então, como um retrato assim, de sociedade, um retrato de mundo, e de forma bem genérica, né? Assim, o que tu acha que seria legal a URGS, ela, sabendo, né, que por questões práticas o livro vai ser colocado numa questão de vestibular, objetiva. Em várias situações a gente tem o Mário Prata, Caetano Veloso, já erraram as suas questões de vestibular, porque a do Caetano... O Sclia, né? O Sclia, não lembro dessa. O Sclia, quando caiu um livro do Sclia, acho que o filho dele estava fazendo vestibular, chegou com a prova em casa. E ele errou. Ele foi tentar fazer a questão sobre o livro dele, ele errou. Não, a do Caetano Veloso é legal, que ele fala assim, não, mas isso aqui pode, isso aqui também pode, parece que todas são possíveis, né? Mas o que tu acha que seria legal, assim, que tu ficaria E feliz? O bom também é que não tem problema nenhum, porque a prova já está pronta. É verdade. Então, assim, mas dá pra arrumar pro ano que vem. É verdade. Vai ver, pensou se quem faz a prova chega a esse vídeo, fala assim, olha, é uma boa ideia. Claro. Mas o que tu acha que te deixaria satisfeito, assim, de certa maneira realizado como escritor e tal, e agora reconhecido
que a URGS perguntasse, assim? O que tu gostaria que a URGS... Eu não vou te dizer uma pergunta concreta, Claro, mas vou dizer de maneira abstrata. E vou começar te propondo uma seguinte reflexão. Ó. Tá ligado que tem uma música dos Racionais? Pensa assim, hoje em dia tá muito em voga uma série de assuntos, assim, que hoje todo mundo tem até um certo letramento sobre esse assunto, né? Então, racismo, machismo, as relações, os recortes sociais, né? As pessoas estão... muita gente tem acesso a essas discussões. Pensa que os Racionais estavam falando disso nos anos final dos anos 80 e início dos anos 90. Isso é impressionante, cara. E aí tem uma música dele que ele quer dizer... O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, porra, essa é uma cidade racista, me param quando eu tô de carro porque eu sou preto e tal. Ele tá querendo dar essa informação do racismo, e o que é pior, os caras negam esse racismo com umas desculpas estapafúrdias, do tipo assim, não, eu tenho um amigo negro, ou sabe, uma bobagem dessa, né? Então, olha como ele faz isso. Ele diz assim, ó, eu me formei suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Eu tenho um manual com os lugares, os horários, de como dar perdida, aí toca a sirene. Aí, caralho. Aí o policial no rádio, prefixo da placa NY, sentido Jaçanã, Jardim Leblon, e ele fala, quem é preto como eu já tá ligado qual é, nota fiscal e o RG, polícia no pé. Aí chega o policial, escuta aqui, o primo do cunhado do meu genro é o mestiço, racismo não existe, comigo não tem disso, é pra sua segurança. Cara, mano, não é impressionante? Então veja assim, ó, tu ter um assunto pra falar, um tema importante, é legal, mas achar uma forma legal é pra poucos. Esses caras são gênio. Aqui tu não tem simplesmente uma denúncia, um protesto. Aqui tu tem estética. A rima, a sonorização das palavras, o cinismo que tem aqui, sabe? A ironia que tem aqui, sabe? Isso é um trabalho estético. Então eu gostaria muito que as pessoas, não só no vestibular, mas as pessoas que leem meus trabalhos, mesmo que não vá fazer o vestibular, percebam que isso não é simplesmente um protesto, uma denúncia. Ah, só estou falando da violência. Tem uma construção estética ali. Eu domino texto, eu domino produção de texto, entende? Eu domino como é que se constrói uma forma interessante de dizer essa parada aqui, entendeu? Pô, legal. E isso também, na reportagem do Jornal da URGS, fala muito sobre isso. Fala que o teu texto, tua literatura, além de trazer toda essa temática social, ela tem um valor estético muito reflexivo, sabe? E eu acho isso muito legal. Tá? Bom, chegou aquele momento difícil que eu vou ter que acabar, mas eu vou deixar aqui, ó, gravado, porque eu já falei isso pro Faleiro. Cara, eu acho que uma das coisas mais legais que me aconteceram no mundo da literatura foi poder fazer essas conversas igual a gente teve aquele dia, aqui também, porque eu acho que te ouvir é muito legal, assim, ó. Porque, cara, é um negócio, assim, muito foda, o jeito que tu concatena todas as ideias, assim, explica as coisas de uma maneira que a mim me deixa, assim, reflexivo por horas. Eu sempre falei em todo esse meu caminho da literatura que eu acho que isso é uma função da literatura, cara, quando tu fica com aquele negócio na cabeça, sabe? E, porra, eu te agradeço imensamente ter aceitado participar aqui, eu que sabe, agradeço, do carinho imenso que eu tenho por ti. E vamos fazer mais isso aí, cara. Com sempre. certeza. É isso aí, cara. Legal mesmo. Realmente um baita bate-papo aí. Acho que foi legal. Tomara que a galera tenha curtido aí. E a dinâmica era diferente mesmo, né? Porque, como a gente falou desde o início, do Lupicínio, a gente tinha uma seleção específica de texto, e agora uma infinidade. Vai ser bem legal ouvir percepções sobre sociedade e coisas todas que tu vai encontrar, né? No famoso livrinho de leitura obrigatória da URGS. E nos outros também. E nos outros também, é claro, né? Por favor. E no mais recente. No mais recente não, esse é um de contos ainda, que ele faz parte, mas tem um aí que tá nas livrarias mais já. recente ainda. Chama Vera. Pô, galera, valeu então. Um grande abraço. Faleiro, muito obrigado. Valeu, pô, cara. Obrigado e satisfação mais uma vez aí. Que momento. Até a próxima, pessoal. É isso aí. E aí, com isso, a gente termina o nosso Gabaritando Leituras aqui, um oferecimento da Editora Olimpo. Grande abraço e até a próxima. Valeu, um abraço, até, galera.